Oi gente, tudo bem? O professor Luiz aqui mais uma vez para a gente dar continuidade às nossas aulas de História. A gente estava falando aí sobre a Primeira República. Na nossa primeira aula a gente viu o processo de transição do Império para a República, deu ali um apanhado geral, ok? Segunda aula a gente falou um pouquinho sobre a Constituição Republicana, também é um assunto importante, tá? E hoje a gente vai ver com mais detalhes a política e a economia da Primeira República, tá bem? Então, se você não viu as aulas anteriores, não deixe de ver para poder assistir melhor essa aula aqui, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que entender que, como eu já falei na aula anterior, república e democracia são coisas diferentes, tá? A gente tem que entender isso. Às vezes, as duas coisas são coisas que andam juntas hoje em dia, né? Parecem coisas parecidas, mas não são, tá? A gente tem república nesse momento? Temos, tá? O que é república? É um processo de escolha dos nossos governantes, certo? É isso que é uma república, a grosso modo, tá? A gente tem isso no Brasil naquele momento? Tem, tá? Agora, a gente tem democracia? Não. Democracia a gente não tem, porque democracia implica a participação de todos, né? Implica direitos e deveres iguais para todos, para o povo. E isso não ocorre no Brasil naquele momento, tá? Para começo de conversa, a gente vai ver que todo o processo eleitoral da Primeira República, ele é todo fraudulento, ok? A gente vai ter eleições para presidente, para governador, para senador, mas essas eleições elas são completamente manipuladas de acordo com os interesses das classes poderosas, das elites, ok? Era muito comum, para vocês terem uma ideia, ter pessoas que já morreram e que estão votando. Como assim, ressuscitou? Não, é porque eles simplesmente pegavam o nome daquela pessoa que já morreu, se passava por aquela pessoa e ia lá e votava mais de uma vez. E também outra questão que nós vimos é a questão do voto aberto, né? Já falamos isso na aula anterior. Então, o voto não era secreto, todo mundo poderia saber em quem eu votei. Isso faz com que aqueles mais poderosos pudessem influenciar em quem que eu iria votar. Muitas vezes eu era obrigado a votar no candidato que o meu chefe, o meu patrão, por exemplo, queria que eu votasse. Então isso faz com que as eleições da Primeira República fossem uma baderna, ok? Era fraude atrás de fraude e elas atendiam apenas ao interesse das elites, ao interesse dos mais poderosos, ok? Por causa disso, por causa desse controle, as elites no Brasil inteiro, pessoal, elas tinham uma capacidade então de ter o poder nas mãos de uma forma muito tranquila. Eles eram capazes de, inclusive, prever quem seria o próximo presidente do Brasil na próxima eleição. É a partir disso que surge essa política que nós chamamos de política do café com leite. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. O que é essa política do café com leite? É essa alternância que a gente vai ter entre presidentes que representavam São Paulo e presidente que representava Minas Gerais. Essas duas elites, pessoal, a elite paulista e a elite mineira, elas eram as mais poderosas do Brasil naquela época, tá? Por quê? Aí você tem aquela história, né, velha história que vocês têm lá desde o ensino fundamental, de que em São Paulo a gente tem o café, em Minas a gente tem a produção de leite, aí por isso eles eram muito poderosos. Grande verdade, pessoal, é importante que a gente desmistifique isso, é que o poder de São Paulo vinha do café, mas de Minas também vinha o café. Então, na verdade, se a gente fosse colocar um nome baseado nisso, seria política do café com café, tá? Eles colocaram política do café com leite para estilizar, que fica mais bonitinho, né? Pra você falar política do café com leite, né? Colocando o café representando São Paulo, o leite representando Minas. Mas a verdade é que o poder econômico dessas elites, elas vinham da mesma fonte, que é o café, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O café era a base da economia brasileira, tá? Então, esses caras, eles eram tão poderosos, né, essas elites de Minas e de São Paulo, que eles tinham aí uma capacidade de
decidir quem será o próximo presidente. Para não haver briga, para não haver conflito entre esses dois grupos, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um acordo. Então, nessa eleição a gente coloca um paulista, na próxima eleição a gente coloca um mineiro e vai alternando para que todo mundo fique satisfeito. Ok? Como é que eles conseguem fazer isso? Como nós já vimos, por meio de fraude, por meio de manipulação, tá? Nada de democrático isso que está acontecendo no Brasil nesse momento, beleza? Só que, além da questão da presidência, a gente tem a questão dos estados, né? Se você lembra da aula anterior sobre a Constituição, eu falei para vocês que os estados eles tinham muita autonomia, né? Por causa do federalismo, aquilo que foi inspirado lá dos Estados Unidos. Então, se um presidente quisesse governar, ele tinha que ter o apoio dos governadores. Os governadores eles eram muito poderosos no Brasil naquele momento, por causa da autonomia. A gente vai ter um dos presidentes do Brasil dessa época, um cara chamado Campos Salles, que ele vai inaugurar o que nós chamamos de política dos estados, ou política dos governadores, pode chamar das duas formas, tá? O que significa essa política dos estados? É uma negociação que ocorre entre o presidente e os governadores. Que negociação é essa? O presidente vai falar, olha, eu prometo a você, governador, que você vai ter a sua autonomia, você vai ter o seu poder garantido, a gente não vai se meter nos problemas que estão acontecendo aí. Em troca, tudo que a gente pede é que você garanta os votos pra gente, que você garanta o seu apoio sempre que a gente quiser fazer alguma coisa, aprovar alguma lei, ok? Então é uma negociação, né? Uma mão lava a outra, tá bom? O Campos Salles, esse presidente, inaugura essa prática e a partir dele todos os presidentes da Primeira República vão adotar essa chamada política dos estados para poder governar, tá bem? Agora eu te pergunto, como que esse governador tinha essa capacidade? Lembra, o presidente estava pedindo os votos do governador, certo? Só que como é que o governador consegue fazer com que as pessoas votem no candidato que ele quer? É aí que entra outro personagem importantíssimo da Primeira República, que é o tal do coronel. O coronel quem é? O coronel é o grande fazendeiro, é a elite local, é aquele cara que manda naquela região onde ele tem as terras dele. No caso de São Paulo, no caso de Minas, como a gente já viu, esse cara era um grande produtor de café, né? Mas a figura do coronel, ela é presente em todas as partes do Brasil naquele momento, tá bem? Como é que então o governador vai estabelecer essa relação com o coronel? Ele vai fazer isso por meio do que nós chamamos de coronelismo. Então o coronel, ele exerce influência, exerce poder sobre as pessoas que vivem ali naquela região. Com esse poder, com essa influência, o coronel ele é capaz de ganhar os votos que os governadores precisam. Em troca, os governadores eles vão dar o que os coronéis querem. O que os coronéis querem? Poxa, eles querem favores, eles querem terras, eles querem dinheiro, obviamente. Eles querem ganhar vantagens, tá? Então vejam que também é uma troca de favores. De novo, continua aquela lógica de uma mão lava a outra. O governador dá lá a verba, né, dá vantagens para o coronel, em troca o coronel garante os votos para o governador, tá? Essa prática de você manipular os eleitores locais é o que nós chamamos de voto de cabresto, ok? Então o coronel, ele tinha poder para guiar, né, o cabresto, é para isso que serve, né? Ele guia o eleitor, tá? Para que o eleitor votasse naquele candidato que ele quisesse, tá bem? Eu fiz um esqueminha aqui um pouco melhor para vocês entenderem isso que eu estou falando. Então, eu sei que essa parte é um pouco confusa, tá? Mas tenho certeza que agora vai ficar um pouco mais claro. Então veja só, a gente tem 3 níveis aqui, beleza? Presidente, governadores e os coronéis. O presidente está no nível federal, o governador no nível estadual e os coronéis no nível municipal, local, tá bem? O que vai acontecer? O presidente, então, ele promete a autonomia aos estados, então ele promete não interferir nos estados. Em troca, o que o presidente ganha dos governadores?
ele ganha os votos, né? Para que o presidente seja eleito, ele precisa que os estados votem nesse candidato, tá bem? Essa relação entre presidente e governador, ela cria aquilo que nós chamamos de política do café com leite. Como é que os mineiros e os paulistas conseguiam eleger os seus presidentes? A partir dessa negociação, ok? Como que os governadores garantem os votos para os presidentes? Com o apoio dos coronéis. Como é que eles vão conseguir o apoio dos coronéis? Por meio de verbas e de favores, ok? Em troca, os coronéis garantem os votos que os governadores precisam, certo? Essa relação toda, ela é permeada por aquilo que nós chamamos de política dos estados, ok? Aquela negociação entre presidente e governador e coronel, ok? E aí a última pergunta que resta pra gente é: como os coronéis conseguem garantir esses votos? Por meio do coronelismo, por meio daquela opressão, né, dos seus subordinados, para que eles votassem no seu candidato. Aquilo que nós também chamamos de voto de cabresto. Tá bem? Espero que tenha ficado mais claro para vocês essa relação. Mas o que é importante para a gente ver aqui? Que, cara, pensa você aí na sua casa. Isso aqui tem algo de democrático para você? Não, né? Isso aqui é completamente manipulado, completamente elitizado. Esses governantes que estão no poder, eles estão no poder para o seu próprio interesse, o interesse da sua classe, ok? De forma que o povão ele é completamente colocado de lado. Tá bem, pessoal? Isso mudou? Cara, mudou, mas infelizmente nem tanto, tá? A gente ainda observa muito dessas práticas no Brasil até os dias de hoje, tá? Essa coisa do coronelismo, por exemplo, isso, se você conhece cidadezinha do interior, você sabe muito bem do que eu estou falando. Esse tipo de prática ainda é muito recorrente pelo Brasil afora, tá bem? Representando aí, né, a charge, representando justamente a tal da política do café com leite que eu mencionei para vocês. Então, 2 coronéis ali, né, na gangorra, um representando São Paulo, outro representando Minas, e quando um tá lá em cima, o outro tá lá embaixo e vice-versa, né, representando justamente a alternância no poder entre esses dois, tá bem? Essa outra charge representa justamente o tal do voto de cabresto, o que é o coronelismo, né, o coronel com o seu capanga logo atrás, armado, né, obrigando ali o eleitor a votar nele mesmo, né? Ele é o próprio candidato. E se esse eleitor não fazer isso, ele vai sofrer com as consequências, seja lá quais forem, tá bem? Gente, vamos dar uma olhadinha agora também na economia da Primeira República, tá bem? Como eu já falei para vocês, o café, ele é a base da economia, tá? O Brasil, ele era extremamente dependente da produção e da exportação de café. Também está aqui a nossa informação. Então, assim, o Brasil, ele, em questão de crescimento econômico, o Brasil até apresentava números muito bons nessa época, tá? Mas esses números, eles eram possíveis graças ao café. Isso significa que a partir do momento em que esse comércio, essa produção de café começa a entrar em declínio, os problemas vão ficando cada vez maiores. A gente vai ver que isso vai acontecer lá para o final da Primeira República, tá bem? Então, o Brasil, ele exportava muito café, inclusive o Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo naquela época. Se você tivesse lá, por exemplo, sei lá, na China, tomando um cafezinho, era muito provável que esse cafezinho que você estivesse tomando lá viesse do Brasil, tá? Então, o Brasil, ele produzia muito esse café, era fonte de riqueza do Brasil, mas isso também é um problema, porque o Brasil era muito dependente desse café, não havia uma outra alternativa, tá bem? E como nós já vimos, né, esse café, ele era predominante na região sudeste, né, mais especificamente ali São Paulo, Minas. Também tem outras regiões menores, como por exemplo o norte do Paraná, um pouco ali do Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Mas o grosso do café que era produzido no Brasil vinha desses dois estados, tá bem? E é daí que esses caras vão se tornar tão poderosos na Primeira República. É por isso que eles fazem a tal da política do café com leite,
é graças a esse poder econômico que eles vão ter advindo do café, tá bem? Uma questão interessante relacionada ao café é o tal do Convênio de Taubaté. Em 1906, esses caras, esses cafeicultores, né, esses barões do café, eles vão se reunir com o governo brasileiro e vão falar, olha, a gente não pode permitir que o preço do café caia, né? Porque se o preço do café cair, o Brasil todo entra em crise. Então, nesse Convênio de Taubaté, o governo brasileiro ele entra com um compromisso de que, quando o preço do café caísse, o governo brasileiro ia comprar o café dos cafeicultores para fazer com que esse preço voltasse a subir. Então, olha só, para você ver o tanto que o governo era dependente desses caras, né? O governo se comprometeu a comprar o café deles só para que o preço não caísse, porque se o preço caísse, isso iria criar uma crise generalizada no Brasil, tá bem? Outros dois pontos, além do café, né, vale a pena a gente falar de alguns últimos pontos, tá? A primeira questão é a indústria. Se o Brasil ele é extremamente dependente do café, significa, meu povo, que o Brasil praticamente não possuía indústria. Isso quer dizer que tudo que era de produto manufaturado, produto industrializado, o Brasil ele tinha que importar de fora, o que significa gastar muito dinheiro. Eu estou falando desde uma comida enlatada, até um sapato ou um automóvel. O Brasil não produzia nada disso no seu território. Então ele tinha que importar. E para importar custa muito dinheiro. Isso era um grande problema para o Brasil. Ok? A gente vai ter raros momentos aí desse período em que vai haver alguma industrialização, mas ela é muito rápida, muito localizada, né? Principalmente ali em São Paulo, que era a região mais rica, tá? Mas a gente não pode falar que havia processo de industrialização no Brasil nesse momento. A gente vai ver que a gente só vai poder falar de indústria mesmo a partir do Getúlio Vargas, que é o nosso próximo assunto depois aí da Primeira República, tá bem? Por que esses surtos de industrialização eles ocorrem de vez em quando? O principal motivo foi a Primeira Guerra Mundial. Como o Brasil ele dependia de comprar de outros países, quando a Primeira Guerra Mundial acontece, esses outros países, por exemplo, pega como exemplo aí a Inglaterra. A Inglaterra fornecia muitos produtos para o Brasil. Só que agora que a Inglaterra estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, ela não tinha como ficar fornecendo esses produtos para o Brasil. Então é meio que o Brasil se vê sem saída, né? Porque agora ou a gente produz isso por conta própria, ou a gente não vai ter esses produtos, né? Então o Brasil ele meio que é obrigado a ter esse surto de industrialização no primeiro momento, tá? E aí o último ponto que eu preciso falar com vocês é a questão da borracha. Porque a partir desse início do século XX, pessoal, a borracha vai se tornando um recurso muito valioso. Por quê? Porque é o momento que a gente tem ali o surgimento dos automóveis, né, das grandes máquinas, então aumenta-se muito a demanda por borracha, até para fazer ali os pneus, né, as ferramentas, enfim. Então, isso vai ser uma grande oportunidade para o Brasil naquela época, porque afinal de contas, a borracha, pessoal, para quem não sabe, ela vem de uma árvore chamada seringueira. E a região onde essa árvore é nativa é a floresta amazônica. Então o Brasil tinha muita borracha para poder vender para os outros países. É um momento que então o Brasil ele começa a explorar com muito vigor a região amazônica em busca dessa borracha, tá? Tenham em mente que a região ali norte do Brasil naquela época ela era praticamente desconhecida pelos brasileiros, não se conhecia muito bem aquela área, né? Até hoje é uma região ainda muito isolada, né, do resto do Brasil, a gente pouco ouve falar do que acontece, né? Então a partir desse ciclo da borracha é quando o Brasil começa a adentrar esse território da floresta amazônica pela primeira vez, tá bem? Isso vai ocorrer também, a partir desse ciclo ocorre a compra do Acre. Como assim, professor? Pelo amor de Deus, o Brasil comprou o Acre? Comprou. Por que o Brasil comprou o Acre, pessoal? Porque o Acre faz parte dessa região de exploração da borracha. Naquela época foi um negócio muito grande, foi muito vantajoso para o Brasil comprar o Acre, por causa desse ciclo da borracha. Comprou dos bolivianos, tá bem?
Só que como tudo é bom acaba cedo, né, o ciclo da borracha também vai entrar em declínio pouco tempo depois, porque a partir daquele momento essa árvore ela começa a ser cultivada em outras regiões do planeta, né? Então vai abrir concorrência. Com a concorrência o preço baixa e aí já não vale mais tanto a pena você entrar lá no meio da floresta amazônica, né? Uma região desconhecida, perigosa, com doenças, calor intenso, né? Então era uma exploração lucrativa, mas ao mesmo tempo difícil, né? Então a partir desse momento, quando a gente tem cultivo de látex, né, dessas árvores em outros países, aí o ciclo da borracha entra em declínio. Tudo isso para a gente ver, pessoal, que na verdade o Brasil continuava dependente do café, tá? Isso é muito importante para a gente entender toda a dinâmica social, política e econômica da Primeira República, tá bem? Na próxima aula, pessoal, a gente vai começar a falar das revoltas que ocorreram na Primeira República. Talvez seja a aula mais importante de todas que nós vamos ter aqui, tá bem? Fiquem em casa, se cuidem, beleza? E até a próxima. Um abraço.